Olá, sejam bem-vindos a mais um programa de AMA TV. Tenho hoje um convidado muito especial, um convidado que é um amigo que fiz dentro da AMA, uma pessoa que eu dou enorme valor pelo trabalho que tem realizado cá dentro como lá fora, é Alexandre Martins. Olá, Alexandre. Olá, Luís, obrigado por estar aqui hoje presente para esta nossa conversa e desde já, uma vez mais, enaltecer o teu trabalho e por estares atento ao que se vai fazendo lá fora. Muito obrigado. Não é só um trabalho meu, como sabes, mas é um trabalho de toda uma equipa que me rodeia e que trabalha muito bem. Muito bem. O meu convidado trouxe-o para falar do livro que escreveu, o livro que fez o pré-lançamento, um livro bastante interessante. Já tive a honra de poder lê-lo e realmente tem lá desafios fantásticos. Por que escrever, nesta altura do campeonato, um livro? Foi um desafio que me foi lançado há cerca de um ano atrás, mais precisamente em março. Estava eu no meu sofá um domingo e recebi uma mensagem da editora, na altura, a propor-me para escrever um livro. Sinceramente, nunca foi um objetivo meu, nunca foi um sonho meu escrever um livro, mas quando nos sentamos para falar do assunto, tudo o que veio após essa conversa fez com que eu aceitasse esse desafio, até porque, sendo eu uma pessoa de desafios, quis também aceitar esse desafio novo na minha vida. E foi pegar um bocadinho no meu know-how de 20 anos e tentar partilhar o que de melhor existe com as pessoas, para poder ajudar as pessoas também no seu dia-a-dia a talvez pegarem na peça de puzzle que falta, colocarem no sítio e tudo fazer sentido na vida delas. E então, mas diz-me uma coisa, porquê essa área, essa área? Qual foi a área que tu escolheste e porquê essa área? Como sabes, de eventos anteriores, e já nos cruzamos várias vezes ao longo destes últimos 3, 4 anos que nos conhecemos, eu trabalho na área da liderança, do marketing, das vendas, do coaching, da programação neurolinguística, e eu teria que falar, neste caso, em algo que eu tivesse conhecimento do que estava a fazer. E então, o que é que eu fiz? Quando falamos com a editora, a ideia seria sempre carta branca, ou seja, eu iria pegar no tema que eu quisesse, no título também seria eu que o iria dar, tudo o que fosse de conteúdo, nada seria cortado, e esta foi uma realidade que foi imposta logo desde o início, para fazer sentido e para as pessoas também perceberem que o cunho do livro, quando o pegam, está muito do Alexandre ali dentro, e não olhar para uma coisa que não identificamos com a pessoa que o escreveu. Automaticamente, também quando aceitei esse desafio, teria que ser uma coisa diferente do normal. Porquê? Para ser mais do mesmo, acho que não faria sentido. Apesar de acreditar que toda a gente escreve com o objetivo de o máximo de leitores verem o seu trabalho e avaliarem o seu trabalho e utilizar o seu trabalho no dia-a-dia, acredito que muitas vezes nós temos aqueles livros de estante, como eu também os tenho. Há aqueles livros teóricos, há aqueles livros que nós pegamos com frequência e há aqueles livros que nós nem lhes pegamos. Essa é a realidade. Quando eu decidi construir o livro, em si, os primeiros 2 meses andei ali a patinar, como eu costumo dizer. Porquê? Porque como nunca foi um sonho meu escrever um livro, não sabia para onde começar. Essa é a realidade. E então, aqueles primeiros 2 meses entre encontra o título, encontra o que é que vais escrever no livro, o que é que vais fazer e o que é que vais partilhar com as pessoas, foi ali um filme gigante. E gigante porquê? Porque lá está, uma coisa é, há pessoas que hoje em dia até brincam comigo, depois do livro ter sido lançado, que é, olha, o meu amigo escritor. Eu não sou escritor porque eu não faço isto de profissão. Ou seja, fui autor de um livro, escrevi um livro, o livro está hoje em dia a ser partilhado, o conhecimento que aí está, mas outra coisa seria eu ter um sonho de novo de continuar a escrever, e é isso que eu chamo alguém que trabalha como profissional escritor. Apenas autor, com conhecimento de base de 20 anos, é o que está aí dentro, fora os outros 20, que atualmente têm 40, que fazem com que os resultados que estejam aí seja então o compilar de 40 anos e não apenas de 20. Porquê? Porque existem princípios que nos são passados na família,
e por aí fora, e isso é uma mais-valia. Como é que cheguei então ao que está dentro desse livro? Primeiro, Primeiro título. o título, era por aí que eu ia logo começar. O 7 é um número, neste caso, muito forte, e é um número que tem uma pujança, como eu lhe digo, muito forte, e falar de sucesso hoje em dia, ou falar de sucesso há 20 anos, ou falar de sucesso daqui a 20 anos, é uma coisa que a maior parte das pessoas procura no seu dia-a-dia. Então, eu arranjei algo que fosse curto, conciso e que tivesse muito impacto para quem recebesse o livro nas suas mãos. Ou para quem, na primeira fase, ouvisse o título do livro. Porquê? É fácil ficar no ouvido o nome 7 Bases de Sucesso. Tá? É normal que existam muito mais do que 7, mas quando eu decidi construir o livro, aos milhares de pessoas que já passaram pelas minhas mãos, eu tive a preocupação de procurar ligar o que é que existia com mais frequência as pessoas que tinham sucesso e quais os pontos que as ligavam umas às outras. E a realidade é que em todas essas pessoas ou quem passaram pela minha vida, estes foram os 7 pontos que mais ligavam essas pessoas. E a construção do livro baseia-se logo a partir daí. É a ligação de histórias reais, de pessoas que as pessoas conhecem no seu dia-a-dia, com histórias de pessoas que as pessoas não conhecem no seu dia-a-dia, mas são comuns dos mortais como eu e tu, e depois fazer o que eu chamo a ligação, fazer com que a pessoa que está a ler o livro, que está a pegar no livro, como tu estás a fazer neste momento, se faça parte integrante do livro, que se faça como se o livro fosse ou tivesse sido escrito para ela. Porquê? Porque este livro automaticamente vai fazer interação com o livro. Tu és uma das pessoas que inclusive está aí no livro como feedback e que deste muito bem o teu feedback, e este foi também uma das coisas que ao início falamos com a editora, porque eles ficaram preocupados quando no capítulo 7 eu dei o objetivo do 7.3 falar em foco na melhoria contínua, e quando eu disse que o livro iria ser dado a 8 pessoas para darem o feedback sobre o livro até 3.000 caracteres, a preocupação do outro lado instalou-se. Porquê? Porque existe a probabilidade de 8 pessoas diferentes a ler um livro, a ver coisas boas e a ver coisas más. E uma das regras foi, coisas boas ou coisas más têm que ficar escritas no livro. Porquê? Porque o sucesso para mim é uma coisa, o sucesso para ti é outra, o sucesso para o Pedro é outra, para a Maria é outra, e assim sucessivamente. E a realidade é que nós, apesar de termos aí compilados as 7 bases de sucesso, as que mais ligam a maior parte das pessoas que passaram pela minha vida e com quem eu estudei, a realidade é que o sucesso, se nós fizermos isso, estamos mais perto dele, mas não é uma roda fechada. É uma roda que ao longo da vida ela tem que continuar a girar, porque senão vamos chegar a um ponto que nos sentimos insatisfeitos connosco próprios. E diz-me uma coisa, e quais são então os 7 pontos base desse trabalho? Ui, agora é que me tramaste, não sei, estou a brincar. Olha, é assim, não tenho ordem de sequência, mas a realidade é que eu fiz desta forma. Primeiro, o autoconhecimento, porque acho que é super importante nós primeiro percebermos quem somos, o que é que estamos aqui a fazer. O ponto de partida, não é? O que é que pretendemos nós, e a realidade é que eu percebo ao longo da minha vida, com as pessoas com quem eu trabalho, se eu fizer este tipo de pergunta às pessoas, mais de 95% das pessoas, sinceramente, não sabem quem são, o que é que andam aqui a fazer. Acredito. E existe muitas vezes uma baralhação mental no foco e nos objetivos que elas têm. Essa é uma das realidades. E então, eu acredito que a principal base de sucesso para nós começarmos a traçar um caminho tem a ver com eu primeiro conhecer-me a mim. E quando eu me conheço a mim primeiro, eu sei das minhas capacidades, consigo entender o que é que me vai na minha mente, e a partir daí começo a traçar o meu objetivo, o meu foco, a minha realização pessoal. Depois, como podemos ver aí na segunda base de sucesso, então temos o capítulo a seguir, que tem a ver com, vou-te deixar dizer, Propósito da vida. o propósito da vida,
que é, muitas vezes nós perguntamos às pessoas qual é o teu propósito na vida? Tens um propósito? Tens algo grande para fazer? E a maior parte das pessoas não sabe dar esta resposta, porque a realidade é que acorda todos os dias para mais um dia e não todos os dias com um propósito de fazer algo gigante. A terceira tem a ver com a disciplina, onde muitas das pessoas falham, que é nós conseguimos criar rigor no nosso dia-a-dia, criar algo, pequenos feitos diários que nos levam a resultados fantásticos e que a maior parte das pessoas de topo, tipo Cristiano Ronaldo, têm os resultados que têm porque se autodisciplinam constantemente. Mesmo que não gostem de o fazer, têm que o fazer. Mesmo que saibam que aquilo não lhes apetece, por exemplo, hoje ir dar uma corrida lá fora porque está a chover, e eles fazem isso porque sabem que aquilo vai fazer parte do processo. A seguir, vem um quarto ponto, que é o trabalho de equipa, porque para termos esse livro na tua mão hoje em dia, seria inviável se não houvesse uma equipa por trás que produzisse isto tudo. E quando se fala de um livro, também se fala de uma empresa, também se fala de um clube de futebol, também se fala no nosso dia-a-dia, na constituição da nossa família. Porquê? Porque isto tudo envolve várias pessoas. E como envolve várias pessoas, se não houver aquele trabalho de equipa, aquela realização de objetivos em comum, as coisas não funcionam. É mais fácil, vou-te dar um exemplo simples, é mais fácil eu entrar numa equipa com pessoas com excelentes resultados e eu ter excelentes resultados, do que eu entrar numa equipa com pessoas com poucos resultados e não me sinto identificado com aquele ambiente, e das duas uma. Ou baixo os meus resultados, ou então não me sinto identificado com aquilo e tenho que procurar novos rumos, novas equipas que me façam crescer em simultâneo. E isto às vezes faz com quê? Com que ligue os pontos todos para trás que falamos, que é o autoconhecimento, que é a disciplina, que é também o propósito de vida, e chegamos ao trabalho de equipa. Seguindo essa base, a seguir entramos numa quinta base, e nessa quinta base nós podemos falar então de algo que a maior parte das pessoas se esquecem, que é o networking. Porque é muito bonito nós acharmos que conseguimos fazer as coisas sozinhos, mas essa é uma das grandes mentiras da nossa atualidade. Por muito que eu seja bom, por muito que tu sejas bom, por muito que o Cristiano Ronaldo seja bom, se não houver networking para encaixar as pessoas no sítio certo e abrir portas, o Cristiano nunca tinha saído da Madeira para o Sporting, do Sporting para o Real Madrid, ou neste caso para o Manchester, e do Manchester para o Real Madrid. E isto, muitas vezes, é a influência que existe, a criação de redes de contactos, que hoje em dia, não só hoje em dia, mas como há 20 anos e como no futuro, será extremamente valioso. E se nós não aparecermos, como eu te estava a dizer em off lá fora, quem não é visto não é lembrado. É verdade. E se não é lembrado, os resultados também não aparecem, porque eles não caem do céu, infelizmente. Baseando a seguir o trabalho de sucesso, tem a ver com a autoridade, que é a sexta. E a autoridade aqui, eu acredito que a maior parte de nós nasce sem autoridade nenhuma, a não ser que tu sejas visto como uma autoridade. Por exemplo, dou-te um exemplo muito simples. Tens o Cristiano Ronaldo, que não nasceu uma autoridade, mas hoje tens o Cristianinho, que nasceu como uma autoridade, entre aspas. Porquê? Porque é visto por fora como o filho do Cristiano. E quer dizer o quê? Que há a possibilidade de se tornar ali um outro Cristiano, uma outra referência. Mas a maior parte das pessoas no mundo não é assim. Essa é a realidade. Ou seja, nós não nascemos autoridades, nós não nascemos conhecidos, e consoante o nosso trabalho, que eu vou executando, tu na AMA e as outras pessoas em todos os seus trabalhos, bons ou maus, vão se tornar autoridades. As autoridades normalmente são mais fáceis de ser vistas pelo externo. Porquê? Porque têm credibilidade, porque têm resultados dados. E quando isso acontece, é mais fácil eu falar para uma plateia de 1000 pessoas em que eu sou visto como uma autoridade, para falar naquele assunto, do que falar para 1000 pessoas e ninguém me conhece. Ou seja, a voz é quase como um on-off. Para finalizar isso tudo, a construção tem a ver com o foco, que é o que a maior parte das pessoas hoje em dia nós perdemos. Porquê? Porque existem pessoas que são brilhantes advogados, brilhantes estudantes, brilhantes médicos, brilhantes empresários, só que chega num determinado patamar da sua vida que eles perdem o foco. E como perdem o foco, não conseguem manter
os seus resultados lá em cima. Hoje em dia, o que motiva, eu estou sempre a falar um bocadinho do Cristiano Ronaldo porque temos como referência. Sim. Hoje em dia nós olhamos para o Cristiano e vemos assim, é o dinheiro que o move. Achas que é o dinheiro que o move? Não, nada disso. Não. É os resultados, é o ficar na história como Sim. o melhor de sempre. O maior. E então o que é que acontece? Acontece que ele, traçando objetivos para ficar como conhecido o melhor da história, os troféus é que o fazem subir, a liderança é que o fazem subir. E isto é um belo exemplar, como se costuma dizer, de manter o foco sempre em ascendência. E não o que acontece a maior parte das pessoas, que tem o foco até que chegar ao pico da montanha, mas depois perde esse foco e começa a entrar em descendência. Ou seja, começa a cair. E aí, então, nasce esse livro que tu tens na tua mão, com o objetivo de ajudar milhares de pessoas. Alexandre, a conversa estava fantástica, ultrapassamos já o tempo um bocadinho, no entanto tenho que te agradecer a tua presença cá. O livro, posso aconselhá-lo, é fantástico, é quase um manual de trabalho, e que penso eu que quase de um ano de trabalho para conseguir chegar a isto. Os resultados não se conseguem de imediato, leva tempo, e é o que se diz este livro, é calma, paciência e foco. Eu vou acabar com uma pequena frase do Alexandre, que diz: a maior falha que compromete gravemente o seu futuro é quando desistimos dos nossos sonhos. Até a próxima e até o programa seguinte. Obrigado.